Leandro, é a volta com força dos neofascistas à política italiana ou já não bastava o Gianfranco Fini integrar o governo Berlusconi? Não, não é a volta dos neofascistas, até porque tem partidos mais à direita do que a Lega Nord ou a Liga Norte. Tem um partido que inclusive se chama La Destra e tem um outro partido que é, digamos, dos remanescentes da AN, que é o partido do Fini, que é um partido liderado pela neta do Mussolini. Quer dizer, esses seriam realmente os neofascistas italianos hoje. A Lega é um partido pragmatista, digamos assim, que tem na sua origem uma ideia de independência da Padania, que eles consideram a grande planície italiana do norte, quer dizer, regiões como a Lombardia, o Vêneto, a Emília-Romanha, enfim, que seria hoje, claro, se fosse um país, dizem que seria o grande país da Europa, com os melhores índices de produção agrícola e etc e tal. Obviamente isso não vai acontecer e obviamente a Lega não tem mais esse interesse, porque bem ou mal hoje se tornou um partido nacional. Então, qual é o interesse da Lega em governar 3 ou 4 regiões se pode sofrer influência em 13 ou 14? Mas o grande jogo é o seguinte agora. Ontem mesmo, o Umberto Bossi, que é o secretário-geral da Lega, se reuniu com o Berlusconi na casa do Berlusconi. A grande vitória da Lega, na verdade, foi agora ter papel decisivo no governo Berlusconi. Quer dizer, ontem o Berlusconi estava reunido com o Umberto Bossi, que é o secretário-geral do partido, e a Lega vai participar ativamente agora das decisões que o Berlusconi tomar daqui para frente. Quer dizer, hoje é a segunda força do governo Berlusconi, sem nenhuma dúvida. A última projeção da FMI sobre o crescimento das economias mundiais veio confirmar o que todo mundo já sabia. A Europa vai ter uma recuperação bem tímida. A recuperação dos Estados Unidos deve ser um pouco melhor. E quem sai melhor nessa história toda, no final das contas, vão ser os BRIC. Brasil, Rússia, Índia e China devem ter os melhores índices de crescimento entre as grandes economias mundiais. Mas o Leandro está com medo do terceiro mundo. Na última terça-feira, 73 policiais foram mortos em uma emboscada com toques cinematográficos. Carro-bomba, explosões em série, metralhadoras. 73 policiais. 73 policiais, funcionários do Estado massacrados por milícias maoístas ou sei lá o queístas. Isso foi no leste da Índia, a mesma Índia cotada à potência econômica mundial. Por enquanto a Índia é uma potência encrenqueira. Enquanto Estados Unidos e Rússia assinam acordos antibombas, a Índia segue com o seu arsenalzinho particularmente nuclear e pior, disputando terras lá na Caxemira com outro perigo atômico, o Paquistão. Bomba atômica, conflitos territoriais, massacres por motivos ideológicos ou étnicos. A Índia é o I dos BRICS, as nações que pedem espaço para guiar o ser humano no século XXI. Brasil, Rússia, Índia e China, BRIC. A Rússia é uma imensa empresa pública. Nada funciona na Rússia se você não tiver um amigo em alguma repartição do governo. E são ainda meio paranoicos, acreditam que a Guerra Fria ainda exista e que os Estados Unidos espionam casa por casa. Uma das maiores celebridades no país é um garoto de 14 anos chamado Boriska. Boriska disse que nasceu em Marte. Fizeram estudos lá na Rússia e viram que o Boriska tem uma aura meio diferente. Tem até cientista russo dizendo que o Boriska vai mudar a espécie humana. Ele até andou prevendo uns desastres por aí, em todo mundo. Menos na Rússia não. Dizem que o Boriska foi ajudado por uma raça de super-humanos. O Boriska fala que esses super-humanos têm 3 metros de altura. Boriska, olha aqui pro titio. BRICS. O Brasil é um BRIC. Somos um dos povos com a pior cultura civil do mundo. Ninguém no Brasil sabe o que é viver em sociedade. Sempre me perguntam como é na Europa. Aqui na Europa tem roubo, por exemplo, é claro. Mas você não vê ninguém aqui na Europa tomando um tiro na cara por um moleque de 15 anos que ficou brabinho porque não conseguiu roubar o seu par de tênis. No Brasil, o tráfico derruba helicóptero da polícia. O Brasil alaga. E morre um monte de gente. BRICS. O maior país dos BRICS é a China. A grande China. Ninguém sabe porra nenhuma do que se passa dentro da China. O acesso à informação é ridículo. As pessoas vivem como escravos no interior da China. O interior da China ainda é rural e medieval. Dizem. Não tem como saber. Na última semana, 2 dezenas de bebês apareceram mortos, boiando em um rio, ainda com a etiqueta do hospital. É essa gente que quer guiar o mundo?
Érica, esse assunto chocante aí, na última semana, 21 cadáveres de bebês foram encontrados boiando num rio perto de Jining, no leste da China. Como ficou a investigação do governo chinês a respeito desse caso e quais são os outros casos desse tipo que acabam não aparecendo aí, não tendo repercussão entre a população chinesa? 2 funcionários do hospital já foram presos porque teriam aceitado dinheiro para lidar com os corpos, né, dar um fim aos corpos, e outros 3 funcionários do hospital foram afastados. Domingo, o governo já lançou uma nova regulamentação com instruções de como... Então, se a família não tiver condições de transportar o cadáver para casa, cremar, o governo então vai pagar essas taxas. Reuters, AP, FP, essas agências trabalham basicamente em Xangai e em cima dessa questão econômica da China, quer dizer, o interior da China, digamos assim, é um grande buraco negro de informação mesmo, assim? Não, tem os jornais locais. Inclusive o principal jornal em inglês aqui da China, que é o China Daily, também é estatal, ele sempre publica assim, uma seção que é notícias de dentro do país, né? Que é sempre curiosidades. É sempre umas notícias bem malucas, assim, e idiotas, inclusive. Então não é exatamente um buraco negro. Só o que eles não querem não sai daqui, isso com certeza. Eu quero a Carla Bruni tem uma crise no casal lá e tu não vai comentar nada, pô. Bom, por último, o Mário acho que podia comentar a crise do casal mais importante da Europa e do mundo. Carla Bruni traindo Sarkozy traindo Carla Bruni, ou é tudo um boato da imprensa golpista? No final das contas, parece que é tudo um boato mesmo. Dizia, né, que a primeira-dama Carla Bruni estaria pulando a cerca e que causou a ira do presidente Nicolas Sarkozy. A presidência francesa chegou a falar sobre complô para desestabilizar o chefe de Estado. Decidiu pressionar o jornal do Dimanche, que abrigava o blog que publicou essa história toda. O diretor do jornal pediu desculpa, demitiu o blogueiro responsável por essa fofoca, mas não adiantou de muita coisa. O Sarkozy quer a cabeça do responsável por esse boato. E as suspeitas recaem em ninguém menos do que na ex-ministra da Justiça, Rashida Dati, que de braço direito se tornou um dos desafetos do presidente. Dati, claro, negou tudo, mas provavelmente isso tudo vai passar de mais um teatro, mais uma maneira do Sarkozy aparecer na mídia. O Sarkozy é muito adepto do factoide, né? Ele solta uma e espera ver no que vai dar e depois se recolhe um pouco. É esperar a próxima. E tem tabloides aí que ficam explorando isso o tempo todo, ou sai só nos jornais sérios esse tipo de informação? Mas isso aí é informação séria. A imprensa francesa tem meio que um código de conduta que é não se meter nunca na vida sexual dos políticos. Escândalo sexual político aqui tem um monte. Políticos franceses parecem que gostam de uma sacanagem, mas a imprensa sempre abafa. Aqui é muito difícil sair esse tipo de fofoca ou esse tipo de coisa. Quando sai foto de político com um namorado novo ou com namorada nova, acaba sempre rolando processo, então a própria imprensa ela se segura um pouco para falar sobre esse tipo de assunto. Depois tem que contar a história do quando a Lady Di morreu lá no túnel e o Chirac estava... Vocês sabem dessa história? Não. Que ela se estopou lá no túnel, era, sei lá, 2 da manhã, alguma coisa assim. E aí, cadê o Monsieur President? E ninguém achava, desgraçado. E aí descobriram que, eu acho, pelo motorista dele, que era o cara que levava ele pra se encontrar com as amantes, que ele tava dormindo no quarto de uma delas, do outro lado da avenida onde rolou o acidente, mas ninguém achou o cara, e só foram achar ele de manhã. A mulher do Chirac ligou pro motorista perguntando, ele desconversou e ele só foi aparecer lá 10 da manhã, cheio de olheira. Encachaçado. Ô, Fabrício, tem um cara aí atrás, velho. Eu sei, meu. Eu te disse que eu tava em reunião, meu. A minha é maior que a do demônio. Eita! Na Europa, a vitória vai ser para... Foi mal. Ah, polícia.